Eu sempre achei curioso como algumas músicas, elas não envelhecem. Elas mudam junto com a gente. E You Were Always On My Mind é uma dessas. Porque dependendo do momento da sua vida, it hits different. Ela bate diferente, né? Tem gente que vê amor ali, tem gente que sente saudade, tem gente que lembra de uma conversa que nunca terminou. E isso me chama muito a atenção nessa música, porque ela não precisa de palavras difíceis, não precisa levantar a voz. Ela chega quieta, quase como um pensamento voltando sem pedir licença. Hoje eu quero entrar nessa canção com vocês, olhar para as escolhas, para as frases, para a emoção escondida em coisas que são aparentemente simples. Porque às vezes, o que mais pesa numa música é justamente aquilo que parece bem pequeno. Hey, what's going on? Eu sou Matias Pires, ou Teacher Matias, ou só Matias, dependendo do grau de intimidade aqui. Eu sou professor de inglês há 30 anos e esse aqui é o nosso cantinho, onde a gente aprende inglês usando emoção. Usando música, cinema, séries e situações reais. Eu sei que você quer chegar chegando, né? Então dá uma voadora de 2 pés no like, se inscreve no canal e já começa aquele carinho algorítmico. Porque a gente sabe que o algoritmo, ele é sensível, ele é carente, ele precisa de atenção. E antes de entrar nessa música fantástica, tem uma coisa curiosa aqui. Muita gente escuta You Were Always On My Mind e pensa imediatamente no rei, The King Elvis Presley. You were always on my mind. Outras pessoas já associam direto ao Willie Nelson. But you were always on my mind. E se você é como eu dos anos 80, você vai lembrar na hora dos Pet Shop Boys. Maybe I didn't treat you. Aquela versão mais dançante, não é verdade? São 3 mundos completamente diferentes. O Elvis, ele trouxe aquela dor, aquela coisa elegante, quase cinematográfica. Já o Willie Nelson, ele transformou a canção mais numa confissão. Mais crua, mais cansada, mais humana. E o Pet Shop Boys fez algo completamente improvável. Ele levou essa mesma ferida para uma pista de dança. Mas nenhum deles escreveu essa música. Ela nasceu das mãos de 3 compositores: Wayne Carson, Johnny Christopher e Mark James. Nomes menos conhecidos, mas responsáveis por uma das letras mais revisitadas da história da música americana e mundial. O Elvis, por exemplo, ele ajudou a eternizar essa música lá em 72, numa fase pessoal bastante delicada da vida dele. Aí, anos depois, o Willie Nelson pegou essa mesma música e deu um peso quase confessional. Marcante. Foi tão marcante que a versão dele acabou ganhando um Grammy. E assim apresentando essa música a uma nova geração. E aí chega os Pet Shop Boys fazendo algo que parecia impossível. Transformou em um clássico pop, mas sem tirar a melancolia da letra, porque a letra é igual. This is fascinating, porque às vezes uma música encontra vozes diferentes, mas ela continua carregando a mesma ferida. Então agora vamos chegar mais perto dessas palavras? E para acompanhar essa nossa aula, eu escolhi a versão do Elvis Presley. Porque entre tantas releituras lindas dessa música, ela acabou se tornando um ponto de encontro muito interessante. Tem a emoção elegante do Elvis, a clareza da interpretação e uma leitura que conversa muito bem com aquilo que a letra quer dizer. The King. Oh, rapaz, o rei. Inclusive, eu quero mandar essa música para minha amiga Patrícia, grande assessora de imprensa, fantástica. Patrícia, eu sei que você ama Elvis, então essa vai para você. Não só para Patrícia, mas também para o Henrique, grande aluno, Henrique Sadler, meu grande aluno que realmente ama Elvis. Eu fiquei de fazer uma outra música dele mesmo, do Elvis, mas isso vai ser depois. Então já deixo um convite aqui, que quando terminar essa aula, vale muito a pena revisitar essa mesma música na voz do Willie Nelson, com aquele tom quase confessional, e também a versão do Pet Shop Boys, que conseguiu levar essa música pra pista de dança. É muito louco isso, né? The same lyrics, 3 completely different experiences. Let's do it. Maybe I didn't treat you. Maybe I didn't treat you. Talvez eu não tenha te tratado Quite as good as I should have. quite as good as I should have. Tão bem quanto eu deveria. Olha como a música já começa. Aqui não tem raiva, aqui não tem defesa, tem reconhecimento. Esse personagem não começa apontando a culpa no outro. Ele começa olhando para dentro, para si mesmo. E o maybe
deixa tudo ainda mais interessante, porque ele não chega dizendo eu fui horrível, eu errei. Tem uma hesitação aqui. Quase como alguém tentando tocar numa ferida com muito cuidado. Muito mais que dúvida, aqui maybe suaviza a fala. É quase como um jeito emocionalmente cauteloso de admitir algo. Maybe I didn't treat you. Talvez eu não a tenha tratado. Treat someone é tratar alguém. E treat someone well é tratar alguém bem. Só que ele não usa well, ele usa good. E perceba o didn't. Didn't aqui é did not. E o did é um verbo auxiliar que nos ajuda a fazer pergunta, a negar, como no caso aqui. E perceba uma coisa interessante que muita gente erra, pessoas que já falam inglês fluentemente. Quando você usa o did ou didn't, que é o did not, na negativa, você não coloca o seu verbo no passado. Eu tratei, I treated. Eu não tratei, I didn't treat. Você nunca vai falar I didn't treated, porque seria uma redundância. Então, I didn't treat. Maybe I didn't treat you. Talvez eu não tenha te tratado quite as good as I should have. Tão bem quanto eu deveria. Quite as good as, porque as good as quer dizer tão bom quanto. Tem uma diferença, assim, em inglês entre bom e bem. Good é bom e well é bem. Só que várias vezes você vai perceber que na vida real as pessoas usam good o tempo todo. Principalmente os norte-americanos sempre vão falar good. How are you? Ao invés de falar well, ele vai falar good. E tá tudo bem. Agora olha esse quite aqui, porque ele é pequeno, mas ele muda o acabamento aí da frase. Porque se eu digo as good as I should have, eu tenho uma comparação básica. Tão bem quanto eu deveria. Agora, quando eu digo quite as good as I should have, esse quite dá uma ideia de medida, de ponto exato, de nível avançado. É como se ele dissesse, não chegou exatamente no ponto que deveria. Por isso que numa frase negativa ele soa muito natural. I didn't treat you quite as good as I should have. Que não é simplesmente eu te tratei mal, é mais delicado, é eu não te tratei bem o suficiente e eu não cheguei ao nível de cuidado que eu deveria ter tido. Ficou faltando alguma coisa. E isso combina demais com a música, porque o narrador ele não está fazendo uma confissão explosiva, ele está medindo a própria ausência. Ele está olhando lá para trás e percebendo que o amor até podia estar ali, mas o cuidado não apareceu na medida certa. Esse should have com past participle é usado para falar de arrependimento, de uma obrigação que não foi cumprida, ou algo que deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Por exemplo, I should have called you. Eu deveria ter te ligado. We should have talked. Nós deveríamos ter conversado, porque should é dever, né? Eu deveria ter feito tal coisa. Should have, deveria ter feito. Perceba como isso já planta o clima da música inteira. Porque aqui é uma sensação de alguma coisa que poderia ter sido diferente. Talvez eu não tenha te tratado tão bem assim quanto eu deveria. Maybe I didn't love you. Maybe I didn't love you. Olha a estrutura de novo aqui com o verbo auxiliar. Não é didn't loved, didn't love. Maybe I didn't love you. Talvez eu não te amei. Quite as often as I could have. A mesma formação também. Quite as often as I could have é tão frequentemente quanto eu poderia ter o que te amado. Essa frase é forte porque ela não questiona a existência do amor. O amor estava ali, o problema é outro. É não amar da maneira necessária, não demonstrar, não tornar aquilo visível. Often é frequentemente, muitas vezes, então quite as often as I could have é tão frequentemente quanto eu poderia. As often as, com a mesma frequência que. Perceba também essa pronúncia de often. Várias vezes você escuta as pessoas não pronunciando esse T. Often. Tá certo falar com T também, tá? Tem gente que fala often, principalmente na América do Norte, e tem gente que fala often, principalmente no inglês britânico. E olha que legal, diferente do should have. Porque should have carrega a ideia de obrigação ou arrependimento moral. E could have fala de uma possibilidade não realizada. Should have, deveria ter feito. Could have, poderia ter feito. E quite aqui tá como lá na primeira parte. Quer dizer, exatamente, quite as often as I could have, exatamente com a frequência que eu poderia ter. Por exemplo, I could have helped
Eu poderia ter ajudado. She could have stayed. Ela poderia ter ficado. Na música isso pesa muito. Não é eu não te amei. É talvez eu pudesse ter te amado mais. Talvez eu não tenha te amado. Quite as often as I could have. Tão frequentemente quando eu poderia. Ou quite as often as I should have. Os dois estão certos. Little things I should have said and done. Little things I should have said and done. Pequenas coisas que eu deveria ter dito e feito. I just never took the time. I just never took the time. Eu simplesmente nunca tirei o tempo. Essa talvez seja uma das partes mais dolorosas dessa introdução, porque a música sai das grandes ideias e vai para o cotidiano. As pequenas coisas, as frases que nunca foram ditas, aqueles detalhes que parecem ser pequenos enquanto você está ali no relacionamento, mas quando você olha para trás, parecem ser enormes. Little things é uma expressão muito comum, coisinhas, né? Que pode significar pequenos gestos, detalhes, atitudes. E olha said and done, que é uma estrutura muito comum também. Said é dito e done feito. Ou seja, o que eu deveria ter dito e o que eu deveria ter feito. Little things I should have said and done. Pequenas coisas que eu deveria ter dito e feito. I just never took the time. Eu simplesmente nunca tirei o tempo. Take the time significa reservar tempo, fazer questão, dedicar atenção. I never took the time to learn. Que eu nunca reservei tempo para aprender. She took the time to help me. Que ela dedicou o tempo dela para me ajudar. I just never took the time. Tem uma sinceridade triste aqui. Porque não houve falta de oportunidade. Houve ausência de presença. Eu simplesmente nunca tirei o tempo. But you were always on my mind. But you were always on my mind. Às vezes os outros intérpretes não falam but. Mas o but aqui é legal. Que ele fala isso tudo, mas, but, you were always on my mind. Você sempre esteve na minha cabeça, na minha mente. Olha a pronúncia do were, não é where. You were always, não. Where é onde, ou usar where. Aqui é were, que é o passado no plural do verbo to be, were. You were always on my mind. Isso aqui parece simples, mas é emocionalmente complicado, porque, à primeira vista, isso soa como se fosse uma declaração bonita. Tipo, eu sempre pensei em você. Mas aqui tem uma tensão escondida, porque, olha o contexto da música aqui, né? O narrador acabou de admitir que talvez não tenha tratado essa pessoa tão bem, que talvez não tenha amado o suficiente, que deixou pequenas coisas por fazer. E agora ele diz, you were always on my mind. Você sempre esteve nos meus pensamentos. Cara, isso aqui cria um paradoxo emocional, porque a música não tá dizendo, eu esqueci você. Muito pelo contrário, a dor tá justamente aí. A pessoa estava presente emocionalmente, mas não necessariamente virou uma atitude, ela não mostrou. É aquela famosa tentativa quase desesperada de dizer assim, ó, mesmo quando eu não demonstrei, você importava pra mim. Come on. On my mind é usado o tempo inteiro em inglês, importantíssimo. On my mind não é literalmente em cima da minha cabeça. É uma expressão idiomática que significa estar nos seus pensamentos, ocupar sua mente. Por exemplo, you've been on my mind, que você tem estado nos meus pensamentos, eu venho pensando em você. I have a lot on my mind, que eu tô com muita coisa na minha cabeça. Então, you were always on my mind, você sempre esteve nos meus pensamentos. Esse always aumenta tudo, porque não era de vez em quando. Era sempre. Isso aqui gera uma pergunta. Se ela estava sempre nos seus pensamentos, por que tanta coisa ficou sem ser dita? Maybe I didn't hold you. Maybe I didn't hold you. Talvez eu não tenha te abraçado. Agora ele está falando de algo concreto. Hold you, né? É bonito. Porque ele não está falando só do sentido abstrato. Está falando da presença, do acolhimento, de estar perto de alguém que precisava. E o narrador, ele continua usando maybe, como se alguém estivesse contemplando as coisas do passado. Rapaz, talvez eu não tenha feito isso, né? All those lonely, lonely times. All those lonely, lonely times. Em todos aqueles momentos solitários, tão solitários. Essa repetição de lonely, lonely
Tá servindo aqui para ampliar o sentimento, para insistir numa sensação ou deixar aquela dor ecoando um pouco mais. All those, todos aqueles, todas aquelas. All those memories, todas aquelas memórias. Então, all those lonely times, todos aqueles momentos de solidão. And I guess I never told you. And I guess I never told you. Então eu acho que eu nunca te disse. Depois ele falar sobre atitude e presença, chegou a hora das palavras que ficaram faltando. Isso pesa aqui porque tem sentimentos, eles existem, mas eles nunca ganham voz. Ele está percebendo que ele nunca tenha transformado esse amor em algo verbalizado. Esse I guess é tipo, eu suponho, eu imagino, eu acho. I guess you're right. Eu acho que você tem razão. I guess we should go. Eu acho que a gente deveria ir. Então, I guess I never told you. Eu acho que eu nunca te disse. I'm so happy that you're mine. I'm so happy that you're mine. Eu sou tão feliz por você ser minha, ou a coisa mais natural. Eu acho que eu nunca te disse o quanto eu era feliz por ter você. E esse you're mine aqui é você é minha, mas ele não tem esse peso de posse que às vezes no português pode sugerir, né? A ideia é mais tipo assim, você é o meu amor, você pertence no meu coração, eu tenho você na minha vida. Então em português a tradução emocional soa muito melhor. I'm so happy that you're mine. Eu sou tão feliz por ter você. If I made you feel second best. If I made you feel second best. Eu acho muito legal essa expressão, second best. Que não é o melhor, é o segundo melhor. Então mesmo que falar se eu fiz você se sentir em segundo plano. Girl, I'm so sorry I was blind. Garota, eu sinto muito, eu tava cego. Ou então de uma forma mais natural, se eu fiz te sentir menos importante, me desculpa, eu não estava enxergando isso. Essa é uma das partes mais fortes da música, porque agora o arrependimento ganha nome. Não é apenas talvez eu pudesse ter feito mais. Não, agora parece uma consequência emocional. Fazer alguém se sentir second best. Não é traição, não é abandono. Pode ser algo muito mais silencioso. É você não priorizar, não perceber, não demonstrar, não dar àquela pessoa o lugar que ela merece. E aí depois tem I was blind, eu tava cego. E isso aqui não é assim, obviamente ele não tava, como eu tô cego, né? Tô usando aqui pra ver as coisas aqui, senão eu não consigo enxergar. A idade chegou. Mas aqui não é cego assim não, né? Aqui ele não percebia. Ele não percebia o que estava acontecendo. Ele não estava vendo o impacto das atitudes dele. Então se eu fiz você se sentir second best, em segundo lugar, ou menos importante. Se eu fiz isso, I'm so sorry I was blind. Desculpa, I'm so sorry. Peço tanta desculpa, so sorry I was blind, que eu tava cego. Tell me that your sweet love hasn't died. Tell me that your sweet love hasn't died. Me diga que o seu doce amor não morreu. Me diga que o seu amor ainda não acabou. A música aqui ela muda um pouquinho de lugar, né? Até agora o narrador ele estava olhando para trás, lembrando, reconhecendo, né, os seus erros. Mas nessa parte aconteceu algo novo. Fear, medo. Tem um pedido, quase uma esperança. Como se ele dissesse, eu sei que eu errei, mas me diz que existe alguma coisa ainda aí. Parece ansiedade, né? Alguém que está precisando ouvir uma resposta. E hasn't died, que é o present perfect aqui, quer dizer que não morreu, não acabou, não desapareceu. Me diga que o seu doce amor não morreu. Me diga que o seu amor ainda não acabou. And give me, e me dê. Give me one more chance to keep you satisfied. Give me one more chance to keep you satisfied. Dá mais uma chance para fazer dar certo, para te fazer feliz. E eu sei que você tá aí com a tua mente no esgoto, na podridão, achando que deixar alguém satisfeita nesse sentido, pode ser também, né? Mas aqui é de feliz mesmo. Eu acredito, pelo menos. Aí você me diz aqui embaixo se você acha que é isso ou não. Isso é muito massa, cara, porque o centro dessa música não é alguém tentando parecer impecável. É alguém tentando se reparar mesmo. E o I'll keep you satisfied é tipo uma promessa que eu vou fazer isso. I'll keep you satisfied, eu vou te manter
satisfeita, feliz. Quando a gente escuta essa música a primeira vez, a gente acha que é algo bem simples. Mas quando a gente investiga cada palavrinha dessa, a gente percebe uma coisa muito mais humana, que nem sempre a falta de amor é o problema. Às vezes o amor até existe, mas o que falta é a presença, é o tempo, é a palavra, é o cuidado demonstrado. E é por isso que essa música continua atravessando gerações e chegando em tanta gente diferente. E eu quero saber de você. Quando você escuta essa música, o que ela te traz? É amor, saudade, arrependimento ou alguma lembrança que nem sempre é fácil colocar em palavras? Eu quero saber aqui nos comentários, porque eu realmente adoro ler o que vocês enxergam nessas músicas. E se essa aula te ensinou, te aproximou ainda mais do inglês, já deixa aquele teu like maroto. E se você não faz parte do canal, cara, se inscreve agora. Ativa o sininho, manda essa música para alguém que quer aprender inglês, que pode ver que aprender inglês pode ser algo muito mais humano, ainda mais numa era de IA. E eu quero saber se você chegou até aqui. Comenta aqui embaixo, Charles Bronson. Lembra do Charles Bronson? Só isso, Charles Bronson. Comenta e sai correndo. E se você quiser aprender inglês de verdade, saiba que eu posso ser o último professor de inglês da sua vida. Tudo que você precisa fazer é ir no meu site. E se as vagas não estiverem abertas agora, é só deixar uma mensagem de WhatsApp que a gente vai colocar você numa lista. Fechou? Well, I'm Matias Pires. Eu sou o Teacher Matias. Obrigado pela presença e a gente se vê numa próxima aula. Rock on!